convite, Marilena. É um prazer estar com você e com todos. Boa noite a todos. É um prazer falarmos sobre educação, né? Que é de extrema importância, é a principal condição para o desenvolvimento de um país, né? Então, eu vou falar brevemente, vou fazer uma pequena apresentação. Prometo que não vou fazer vocês dormirem com a minha apresentação. Então, meu nome é Ana Lúcia, como a Marilena falou, a minha formação foi pela Unifesp, venho de escola pública, então minha formação toda é no ensino público, a pós-graduação também pela Unifesp, mestrado, fiz também uma outra especialização, lato sensu, também na Unifesp, na área da educação, que é de educação alimentar e nutricional, e estou lecionando, né? Estou atuando como professora na rede pública, numa escola que eu acho excelente. Tive o privilégio de estar trabalhando, ainda trabalhar nessa escola, e durante Só um momentinho. E agora, então, eu vou apresentar o meu trabalho, que a minha pesquisa foi realizada enquanto eu já estava atuando na escola Diadema, que é onde a professora falou, que é em Diadema, né? E bem em frente ao campus da licenciatura. Bom, então deixa eu apresentar aqui para vocês, só um minutinho. Bom, então o título da pesquisa é Formação Inicial e Práticas Pedagógicas de PIBidianos sob o projeto Ciências da Unifesp. Eu já explico para quem ainda não sabe o que significa o PIBID. Bom, o atual contexto no nosso país é de crise política, econômica, social e educacional também, né? E diante dos índices da educação básica, mais uma vez recai sobre a formação docente, como se a culpa fosse toda do professor, né? E nesse cenário, ativa-se ainda mais o debate sobre política pública de formação. E é sobre essa política de formação que eu vou falar, que é o PIBID, que é um programa de iniciação à docência, que é do governo Lula, foi instituído em 2010, e aí em 2013 começou realmente a divulgação e a implementação. Então, ele tem como objetivo, o PIBID, inserir o licenciando na realidade escolar. E tem um número de bolsas destinados para cada instituição de ensino superior. Inicialmente, eram 2 a 4 bolsas para cada área. Então, no caso, a Unifesp tinha ciências, biologia, física, química. Então, tem um número de bolsas destinado para cada instituição. A minha experiência no PIBID me ajudou muito a conhecer mais esse universo, e a partir do conhecimento desse universo, do que aconteceu, como ela foi importante para a minha formação, houve um interesse grande de conhecer realmente o que os PIBidianos, os alunos da licenciatura, que atualmente, em 2017 e 2018, faziam parte do subprojeto Ciências, eu tinha como... Eu estava mais familiarizada com eles e tinha também a vontade de saber o que eles pensavam a respeito. Será que eles pensavam o mesmo que eu sobre a importância do PIBID? Então, eu fui buscar o que eles pensavam a respeito e também ver o quanto isso agregava para um melhor ensino de ciências. Então, o que eu tinha de hipótese para essa pesquisa era que, à medida que a formação docente em nível superior ele
ele se aperfeiçoava unindo teoria e prática e estimulando ações diferenciadas, ele promovia uma melhoria da qualidade da educação brasileira e da formação docente, principalmente da formação. E também que era possível compreender e analisar fenômenos naturais, no caso do ensino de ciências, processos tecnológicos, a partir do desenvolvimento de ações pedagógicas diferenciadas, e com isso unindo teoria e prática. A partir dessa hipótese, foi possível formular questões da minha pesquisa. Então, as questões da minha pesquisa era o PIBID, ao inserir os licenciandos na escola pública, ele contribuía com a melhoria da qualidade do ensino de ciências, tornando-os mais seguros em suas atitudes e ações e favorecendo a qualidade dessa formação. A prática pedagógica dos bolsistas, subprojeto Ciências, de fato, ele promovia uma melhoria na qualidade dessas ações pedagógicas, aproximando teoria e prática? Bom, para responder essas questões, então, o objetivo da pesquisa foi analisar essa prática, para que eu conseguisse responder essas questões, analisar a prática dos bolsistas atuando na escola pública, que no caso a escola parceira é em Diadema, que é a escola estadual Padre Anchieta. E também avaliar as contribuições que esse programa de formação inicial, quais eram as contribuições para o licenciando, não só para ele, mas também para a melhoria do ensino de ciências. E para responder essas questões, então a minha pesquisa foi de natureza qualitativa, método estudo de caso. Quais foram os sujeitos da pesquisa? 11 licenciandos, jovens de 18 e 30 anos, a 30 anos, a mais velha tem 30 anos, e uma supervisora, que é a professora que atuava na escola Padre Anchieta, aliás, ela atua até hoje. Ela é a supervisora dos licenciandos, então, 11 licenciandos, e ela, que foram pesquisados. Foi formulado questionários, e então os sujeitos da pesquisa foram os 11 licenciandos e a supervisora. A coordenadora do subprojeto era Marilena. Que não foi pesquisada. Não foi pesquisada. Então, o que foi utilizado para responder à questão da pesquisa? Foi feito observações das reuniões do subprojeto, questionários para levantamento do perfil, tanto dos licenciandos quanto da supervisora, e também foi feito entrevistas com questionários semi-estruturados para levantar as concepções sobre a prática e sobre o PIBID. O resultado desse levantamento do perfil, então, eram jovens de 21 a 30 anos, a idade mínima era de 18 e o mais velho de 30, todos solteiros. A remuneração da maioria era de R$1.000, menos de R$1.000, ou seja, a renda deles era aquela bolsa do PIBID, que a bolsa do programa vai de R$400 a R$1.500. 400 é para o aluno. E aí tem a supervisora, o coordenador e assim por diante, mas vai entre 400 a 1.500. Então, todos dependiam dessa bolsa. A maioria dedicava-se 11 a 20 horas semanais. Todos só participavam desse projeto. E a atuação deles no PIBID era recente, e só uma que estava há mais de 2 anos. O perfil da supervisora, que é a professora que atua na escola e que recebe os alunos da licenciatura, né?
e faz toda a orientação, vai supervisionando e acompanha esses alunos. 41 anos, solteira, um filho, uma faixa salarial acima de 2.000, atua na educação há mais de 10 anos, era graduada em biologia, a dedicação dela era maior, ela atuava no PIBID, na escola pública e na privada. E só participava desse programa de governo. Bom, então aqui apresento uma síntese da entrevista. Foi uma entrevista com 10 questões e que perguntava sobre qual a avaliação que eles faziam do PIBID, as dificuldades que eles tiveram durante a atuação. E aqui, então, eu apresento um resumo. Então, todos avaliaram positivamente o PIBID e acreditavam que ia continuar na docência após formados. Todos consideravam que o PIBID contribuiu muito, estava contribuindo muito para a sua formação e também para melhorar a qualidade do ensino público. Agora, uma questão que foi levantada, os 7 dos 11 entrevistados não acreditavam que a ação do PIBID integrava a universidade e a escola. Isso é uma questão que para que mais na frente eu vou comentar. Então, ele não via, ele não achava que a ação do PIBID, ele não achava que essa ação era satisfatória, a presença da universidade na escola. Ele não via isso, a presença deles lá como relevante, ele achava que ainda precisava ainda muito mais. 5 dos 11 ressaltaram a dificuldade em trabalhar conteúdo que foram abordados no curso ou falta de preparo para a situação que eles encontraram na escola, né? A supervisora também avaliou super bem o PIBID e diz que contribuiu para a formação continuada dela. Por quê? Porque a presença dos PIBIDianos lá, dos licenciandos, eles faziam com que ela buscasse, serviu de estímulo, para ela buscar novos conhecimentos, para ela quando ela participava da reunião, ela se sentia mais motivada a buscar novas práticas. Então, contribuiu para uma formação continuada dela. Propiciou também reflexão sobre a prática e o que eu falei, a motivação, né, no desenvolvimento de outras atividades que ela realmente relatou que ela estava um pouco acomodada e isso serviu de estímulo para uma formação continuada e com isso ela até se inscreveu para o mestrado da Unifesp. Bom, também foi necessário analisar a prática dos licenciandos. O que eles desenvolveram durante o ano? Eles atuavam praticamente nas aulas vagas, com o apoio da supervisora, às vezes na presença dela, às vezes não. Em aulas vagas, eles atuavam em duplas ou trios. Aqueles que já se sentiam mais ambientados, eles entravam em trio ou dupla para poder desenvolver as aulas que tinham sido previamente planejadas. O que eles trabalharam? Eles trabalharam com o projeto Chernobyl, e aí, trabalhando a problemática ambiental. Então, entrava a química, foi interdisciplinar. Então, eles fizeram toda uma sensibilização com os alunos, fizeram abordagem, usaram uma abordagem de resolução de problemas, criando uma situação, o que aconteceu em Chernobyl? Será que poderia ter sido evitado? O que aconteceu? Então, eles se aprofundaram no acidente e pediram para eles resolverem alguns problemas que poderia ter sido... Simularam os problemas que ocorreram com os reatores e eles tiveram que solucionar os problemas tudo trabalhando em duplas. Então, eles trabalharam teve uma diversidade de estratégias. Eles trabalharam com roda de conversas, trabalharam com diário de bordo, fizeram o quiz da Guerra Fria, estudo de caso, tabuleiro humano,
usaram vários espaços para desenvolver esse tema. Bom, a partir de todo o questionário e das práticas analisadas, nós tivemos que enxugar um pouco, categorizar, criar categorias de análise para discutir e analisar a importância de tudo que foi apanhado na entrevista que os licenciados participaram. Então, nós categorizamos essas perguntas para poder criarmos categorias de análise, né? Então, nós criamos foi criado 4 categorias. Então, a primeira, a importância da experiência com o PIBID no desenvolvimento profissional e na identidade docente. Então, as respostas evidenciaram total aprovação ao programa e como foi importante para a sua formação. Então, isso foi sempre muito destacado. A segunda foi a articulação entre teoria e prática, proporcionada pelo PIBID. Eles expressaram que houve sim essa articulação e também foi possível comprovar isso nas reuniões e na prática deles. Essa articulação, então, ocorreu e foi via PIBID, legitimada no ambiente escolar e nos encontros realizados com todos os sujeitos envolvidos. A terceira categoria, a participação dos licenciandos e da supervisora e sua contribuição para a melhoria da qualidade do ensino de ciências nas escolas públicas. Todos os entrevistados avaliaram muito bem a participação, viram como participação positiva, né, muito positiva, e, consequentemente, se melhorava a formação deles, consequentemente, melhorava o ensino. Também fizeram uma crítica em relação ao currículo e estágios, tá? Principalmente quando o aluno participa do PIBID, ele fica mais crítico em relação ao modelo do estágio. Então, eles fizeram bastante crítica em relação a isso. Também se mostraram bem preocupados em aprender essa habilidade em situações da sala de aula, que eles vivenciaram isso e destacaram isso na entrevista, e que o PIBID, então, permitiu que eles começassem a aprender isso. Então, eles já até destacaram como seria difícil se formar e já ir atuar sem ter essa noção, né? Então, ficaria muito mais difícil. Então, como agregou o impacto do PIBID, então, na formação continuada, foi evidenciado no relato da supervisora. A quarta e última, já estou acabando, o interesse dos licenciandos para a docência na escola pública depois de formado. Então, foi perguntado para eles, né? A eles, vocês pretendem continuar atuando na escola pública? Agora que vocês conhecem a realidade, vivenciaram várias experiências, eles falaram que sim, todos pretendiam continuar na carreira docente, e apenas não era unânime a opção na escola pública, mas a grande maioria, tá? Uns 2 que falaram que realmente falaram que talvez iam optar pela particular. Então, 8 pretendiam atuar na escola pública, então só 2 que não. Bom, concluindo, a partir de tudo que foi coletado sobre a prática dos licenciados, a entrevista, as reuniões, foi possível perceber que o PIBID, sim, ele contribuiu para a formação docente. Uma pena em número pequeno, né? Mas contribuiu muito para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas diferenciadas. Você percebe no plano de aula que foi utilizado diferentes tipos de estratégias, diferentes espaços. Então, foi possível perceber que o PIBID foi, sim,
importante para essa formação. E o Subprojeto Ciências também desenvolveu diversos tipos de saberes docentes, né? O curricular, o experiencial, o disciplinar e o profissional. Também favoreceu para formação continuada, como já foi falado, né, pelo relato da supervisora, a valorização do docente e do curso de licenciatura, e os resultados também sinalizaram a importância da continuidade e expansão do programa para novas ações e pesquisas na área, né? Você vê que nós precisamos melhorar ainda muito mais, precisamos expandir, é importante que seja expandido o PIBID, que é um número muito pequeno, e precisamos de novas ações e precisamos refletir mais sobre essa formação. Você vê que, ainda que a universidade estivesse atuando na escola, por que 7 licenciandos ainda acham que não foi efetiva, ainda é pouco a participação da universidade na escola? Enfim, gente, resumindo, é isso. Muito obrigada pela participação, pela paciência de vocês. Ana, obrigada aí pela sua apresentação. Fique aí, Ana, não saia, porque pode ser que tenha algum comentário ou pergunta para você. Tá. Então, esse contexto do PIBID que a Ana mostra está dentro de uma política nacional de formação de professores que vinha sendo construída nos últimos anos e que estava presente na Resolução 2 de 2015, que hoje é implementada nas instituições de ensino superior, nos cursos de licenciatura. Então, ela estava em vigor, né? Não está mais agora. Ela já foi revogada pelo CNE, que em dezembro aprovou a Resolução 02 de 2020, que é essa proposta que está apresentada no artigo para a formação inicial, voltada, pensando nas competências e nas habilidades. E, antes de ontem, teve a discussão no CNE da formação continuada, que o Everton daqui a pouco vai colocar para vocês ali. Deixa eu ver aqui uma pergunta do Luciano. Professora, no curso de PED que coordeno, tem muitos projetos que são desenvolvidos nas escolas. Muito bom, que legal, Luciano, bom saber isso. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Se você quiser comentar, Luciano, você até pode. Nós vamos fazer as inscrições de falas no chat. Então, quem quiser fazer alguma pergunta para a Ana, para mim, ou fazer algum comentário do trabalho dela, por exemplo, um comentário relacionado como esse aqui do Luciano, ou um comentário sobre a BNC da formação de professores, fique à vontade, é só falar, eu quero falar, e a gente vai abrir daí vocês podem abrir o microfone, o Everton e a Letícia vão controlar as inscrições, porque se eu me perder, eles vão estar atentos a isso. E o nosso teto é até às 20h30. Se acontecer de, nesse prazo, a gente não dar conta dos comentários, depois a gente pode continuar na comunidade, se tiver alguma pergunta, a gente pode responder direto para a pessoa. Enfim, a gente não precisa necessariamente acabar aqui, mas a gente entende que uma live, no máximo 1h30, senão fica muito cansativo. Tem gente querendo entrar, hein? Rafael, pelo que eu entendi, você quer falar, é isso? Pode falar, Rafael. Está com a palavra. Luciano, se você quiser falar, por favor, anote aí no chat. Pode ser por aqui mesmo, professora? Ou melhor Pode. Chat? Você não quer aparecer? Rafael, aparece aí, que isso. Boa noite, pessoal. Oi. Bom, Ana, vou fazer uma pergunta para você. Nesse último ciclo do PIBID, eu fui o professor supervisor do Subprojeto Ciências em Diadema. Mudou bastante, isso mudou bastante a estrutura do que era o PIBID até quando a professora Marilena coordenava para esse novo ciclo. E uma dúvida que fica é o seguinte, eu também estou fazendo a pesquisa nessa área,
O meu a minha pesquisa basicamente vai ser o seguinte, vai ser qual a percepção que o aluno tem sobre a primeira experiência dele em sala de aula e de que forma um material didático de baixo custo, um experimento que ele tenha desenvolvido, possa ajudar a quebrar esse gelo e tudo mais, né? Aí a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você percebeu nesse ciclo algum dos bolsistas que tenham entrado no programa apenas e tão somente pela bolsa e com o decorrer do programa eles mudaram de ideia e efetivamente quiseram continuar na licenciatura? Teve algum caso assim? Não, não percebi nenhum desses casos. Sempre relato o que aconteceu. O seguinte: entrava algumas meninas com curiosidade, por exemplo. Eu quero ver, será que eu tenho coragem mesmo? Será que eu estou viajando, eu vou conseguir encarar isso? Né? Que eles têm aquela visão, né, de, olha o que também eu aprontava quando eu estava na sala de aula. E agora que eu estou do outro lado, né? Então, tinha esses casos. E aí, depois, eles ficavam fascinados. Tinha também aqueles que entraram na licenciatura, por exemplo, até se inscreveram no PIBID, entraram, mas iam ficar por um tempo e achava que ia depois prestar o Enem e mudar, né? Aí não, quando eles atuavam no PIBID, não, eles se apaixonavam pela licenciatura realmente, e aí desistiam de prestar o Enem e continuavam na licenciatura. Por isso que ele também atua como valorização da licenciatura, né? Que está desvalorizada. Eu percebi nesse ciclo também. Eu percebi nesse ciclo também a mesma coisa. As pessoas que queriam usar o curso como um cursinho, né, para outros cursos. Obrigado, trampolim. Viu, Ana? Rafael, foi um prazer te conhecer, porque você trabalha com o Rui, né? Isso. Você trabalhava no Marcato? Sim, ainda é minha escola, apesar de estar afastada, a minha sede é lá. Não, mas você está atuando no PIBID, não mais no Marcato? Não, é que estava no Marcato e na Prefeitura de São Caetano, né? Aí no próximo ciclo vai continuar de Diadema e a Prefeitura de São Caetano. Espero que continue. Né? Que legal, parabéns, viu? Obrigado. Tenho ouvido falar muito bem de você. Luciano? Eu tenho uma... Oi, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Posso perguntar para ela? Claro, Caio. Pode perguntar. Cadê o Caio? Okay. Aparece aí, Caio. Eu aqui, peraí. Caio, você pensa que é só a gente só vai pagar mico? mico? Vou permitir aqui. Foi. Tudo bem, gente? Boa noite. Oi, Caio. Eu conheço o Caio. Tudo bem, Caio? Então, é que por nome eu não tinha, ligado você a pessoa. Agora eu vi. Ok. Boa noite. Então, gente, a minha dúvida é o seguinte: conforme, né, vai avançando, né, o índice de defasagem, né, no nosso curso ele é muito alto. Quando esses alunos, né, do PIBID, esses bolsistas do PIBID, eles viam os alunos, né, seus amigos, colegas, saindo do curso, isso afetava na trajetória deles, no que eles queriam, se eles queriam dar sequência no caso no curso, ou não? Você está falando de evasão, né? Que muitos desistem da licenciatura, né? No decorrer. Sim. É isso? Sim. Então, na verdade, o PIBID, quando a gente retorna, o aluno retorna para a sala de aula, que ele vem relatando na universidade as experiências vividas no PIBID, isso serve de motivação. E ocorre sim a evasão, mas a evasão não se dá pela desvalorização da profissão, não. Mas, respondendo a sua pergunta, o PIBID, ele, na verdade, serve de motivação. Uhum. Tá? Eu me lembro que as pessoas que saíram do PIBID foi porque conseguiram um emprego com um salário maior do que a bolsa. Então, as pessoas faziam a opção por ir para lá. Mas a maioria dos casos que a gente viu no PIBID foi assim:
Eram pessoas que entravam, falavam assim, olha, eu não sei se eu quero ser professor, nem sei se eu vou continuar nesse curso. E daí, como a Ana disse, se apaixonava pela profissão, pela prática docente e ia até o fim. Nós temos várias pessoas que já se formaram, inclusive, participaram do PIBID e que foram exemplos dessa forma. E teve gente que saiu do PIBID por um salário maior, mas que hoje é professor também, ele não abandonou a docência. Então, o que a gente percebeu é que o PIBID colabora muito para a permanência do aluno. Ele ajuda a não ter evasão. Ele é muito positivo nesse aspecto. Agora, Caio, a evasão é um outro tema de uma ótima pesquisa, sim, né? Sim. Nossa, é que eu imagino assim, como será que fica a cabeça, né, aliás, cabeça, como que eles pensam, né, em relação a, né, a ver os seus colegas saindo? Aí eu acabei associando aqui, fugi um pouco do tempo, mas eu fiquei curioso. Mas tem uma questão interessante, Caio, ligado a isso, que foi o seguinte, o grupo de monitores de uma disciplina minha, que é do primeiro semestre, aquela introdução aos estudos em educação, vai apresentar no congresso da Unifesp, que foi o seguinte, em 2010, quando começou o curso, a gente fez uma pesquisa com os ingressantes, se eles queriam ou não fazer o curso de licenciatura. E várias outras perguntas, né? E o ano passado, eu usei o artigo relacionado a essa pesquisa com os alunos ingressantes, e esse ano novamente, só esses 2 anos que eu fiz isso. E nesse ano, para nossa surpresa, apareceram respostas assim, eu escolhi a licenciatura por um bom número, coisa que não aconteceu na pesquisa de 2010 e nem nas conversas informais que a gente percebia em outros anos. Por que eles responderam isso? Eles falaram assim, porque não falta emprego. Professor pode até ganhar pouco, sim, mas tem emprego. E todos eles com uma preocupação muito grande em valorizar o professor. Então, dizendo assim, olha, eu reconheço que eu estou aqui porque eu tive bons professores e eu acho que a profissão precisa ser valorizada e eu quero fazer isso, eu quero comprar essa briga. Então, é um resultado muito interessante que a gente percebeu nessa virada e, ao mesmo tempo, antes do nosso curso, o pessoal saía para ir para o bacharelado. E agora a gente está vendo o pessoal do bacharelado vindo para o nosso curso de licenciatura, ou se transferindo, ou quando acaba o bacharelado vem para a licenciatura. Então, a gente está vendo um movimento oposto. De certa forma, isso mostra um pouco a questão da valorização do professor, muito embora a gente esteja muito longe de ter uma valorização profissional, como tem outras profissões, mas que era um caminho que vinha sendo construído ao longo dos últimos anos, né? Até esse processo de formação. E a preocupação, quando surge agora essa Base Nacional Comum de uma nova formação, é que ela vem com uma outra proposta que desconsidera todo esse histórico, né? E como a gente vê aí, a Ana contou do PIBID, a gente vê que estava funcionando. E, olha, é difícil a gente ver uma política do governo ou uma ação que a gente fala, olha, essa ação é legal, né? E o PIBID é uma ação legal, é uma política boa, que estava funcionando. E agora, nessa nova, quanto muito se fala de residência pedagógica, que é um tipo de PIBID, mas que é mais para o final do curso. E a gente viu, eu trabalhei no PIBID com alunos do começo do curso e do final do curso. Ele é muito mais efetivo no início do que no final. Porque no início, o aluno está apto para as opções. E no final, ele já decidiu se ele quer ou não quer aquele curso, se ele estava em dúvida, ele já foi embora, então a gente perde muitos professores com isso. Mas obrigada pela sua participação, viu, Caio? Eu agradeço, obrigado, viu? Obrigada, Caio. Pessoal, mais comentários, perguntas? Luciano, você não quer contar, então, dessa experiência sua que você falou, que você tem projetos com as escolas públicas?
Vamos lá, então, Luciano. Boa noite. Boa noite. Prazer, Luciano. Vamos pagar o mico, o prazer é meu. Vamos pagar o mico junto, né? Que nem diz a professora aí. Então, professora, eu estou pertinho de vocês lá em Diadema, tá? E eu acho assim, eu, enquanto coordenador do curso de Pedagogia, a minha formação de base é Educação Física, tá? Depois eu fiz a Pedagogia, hoje eu coordeno os cursos de Pedagogia e Educação Física. E a minha preocupação, desde que eu assumi a Pedagogia em outra instituição e agora nessa que eu estou, e a Educação Física também, que agora é licenciatura... Sua instituição é em São Paulo ou Diadema? É Diadema. Ah, tá. Então, sei onde é. Como que chama lá? Eu sei qual que é. Você quase falou, é a FAD. É a FAD. Pode fazer propaganda. Pode, não tem problema. Então, e eu sempre percebi isso dos alunos também, em conversa com os alunos, a questão do medo da sala de aula. Sabe, por isso que eu falei ali no começo que, às vezes, a falta de humildade ela é utilizada como uma ferramenta de defesa pela falta de habilidade de estar em sala de aula. Está sendo testado, essas coisas, então as pessoas, o ser humano já coloca aquele couro de proteção para não ser testado, essas coisas todas, tá? E em função disso, eu tenho lá na faculdade alguns professores que são diretores, são vice-diretores, professores de escolas estaduais. Conversei com alguns deles e nós desenvolvemos alguns projetos, tanto em EJA quanto no Fundamental, com relação a levar... A minha ideia é levar os alunos às aulas da faculdade para dentro da sala de aula das escolas públicas, com o professor da faculdade junto, como um mediador, desenvolvendo projetos. Não sei se a minha ideia é a que vocês pensam também, não sei se é certo o jeito que eu penso, mas, enfim, é colocar os caras lá dentro, cobrindo furos ou pedaços que faltam da docência dentro da escola pública. Não sei se deu para a senhora entender. Sim, deu sim. Aumentar o cobertor da escola pública, seria isso. Tá? Pegar as deficiências que o ensino público tem e colocar na mão das universidades. E tem dado muito certo. As escolas que nós temos esse projeto, no ensino fundamental, pelo menos, nós fizemos com alunos do 6º ano, nós fizemos um projeto para alunos do 6º ano, para trabalhar as deficiências que os alunos chegavam do Fundamental 1. E nós tivemos, assim, respostas muito boas, sabe? Tá muito no começo, tá muito gatinhando, não é o ideal, mas a gente consegue, que nem eu falei, cobrir esse vácuo que fica do ensino fundamental 1 dos alunos que chegam no 6º ano. Tá? E do EJA, então, é uma coisa maravilhosa, né? Porque são pessoas especiais que estão lá, então você vê que a resposta dessas pessoas, desses alunos do EJA, quando nós entramos lá com esse projeto, assim, é muito mais gratificante do que o projeto com os alunos do 6º ano, porque as pessoas que estão lá valorizam muito mais, sabe? Percebi que a gente acaba mexendo um pouco com a questão da motivação dos próprios professores e dos próprios alunos, porque são coisas novas que a gente leva às vezes não, mas são pelo menos pessoas com um gás novo ali dentro daquela escola que estava, sabe, sendo empurrado daqui para lá. Então os alunos chegam com aquele gás todo, às vezes se assustam com a realidade que encontram, mas eu acho que o professor, sabendo levar esse projeto, a contribuição que a gente tem para os dois lados, tanto para o acadêmico quanto para quem está lá cursando o EJA, é assim formidável. Apesar Luciano, no nosso PIBID nós tivemos uma experiência muito semelhante a essa que você relatou. Logo no início, que nós chegamos no primeiro dia na escola, fizemos o reconhecimento, o combinado era fazermos um diagnóstico, conversar com a direção, tal. Os alunos falaram assim para mim, os do PIBID: nós queremos ir para a sala de aula, nós não queremos ficar estudando teoria, o que faz muito sentido, porque teoria a gente vê todo dia na universidade, na faculdade. Ou então é só pegar um desses livrinhos que a senhora tem aí e ler, né?
Então, daí nós falamos assim, eu falei, tudo bem, vamos lá então. O pessoal escolheu temas de projeto, como você disse, formamos pequenos grupos ou duplas. Se tinha um tema que tinha umas 4 pessoas, eles entravam em duplas nas salas, e em salas diferentes. Onde que eles entravam? Em aulas vagas, que é um pouco do que você está falando também do cobrir, né? Como que era essa coberta? Eles trabalhavam como professor eventual. A hora que tinha uma aula vaga, ao invés dos alunos da escola irem para o pátio, eles continuavam na sala e nossos alunos entravam. Então, era uma experiência muito interessante, porque a proposta deles tinha que ser muito boa, porque o aluno prefere ficar no pátio. Sim, com certeza. Né? Prefere ficar no pátio do que dentro da sala de aula com um professor. E logo no comecinho, quando a orientadora falou lá para eles, a coordenadora, olha, agora a gente vai ter um projeto dessa forma, e ao invés de vocês irem para o pátio, vocês vão ficar na sala de aula. Eles vão, o quê? Ficar na sala de aula, né? Então, o primeiro dia foi um pouco daquele susto. Mas depois foi muito bem. E o pessoal ia comentando tanto que a sala que não tinha tido aula vaga e não tinha participado do projeto com a gente, encontrava no corredor e falava assim, e aí, quando que vocês vão lá na nossa sala? Porque eles também queriam. E os alunos nossos, do PIBID, começaram a ficar felizes com essa questão, né? Mas nesse impacto... Né? Exatamente, nesse impacto de ir para a sala de aula, eu sou professora de didática. Eles prepararam de uma semana para outra que eles iam trabalhar, e eu não entrei muito em detalhes de didática com eles. Eu deixei eles irem à vontade. Mas eles entravam em duplas, né? Então, teve uma história de uma dupla que foi muito interessante. A menina entrou e começou a dar uma aula expositiva sobre célula. E o pessoal começou a dispersar, tal. É lógico que ela percebia, mas ela não sabia o que fazer. E a outra menina que estava assistindo a aula dela começou a ficar desesperada. Falou, meu Deus do céu, como que vai ser essa aula aqui? O tempo não passa, não sei o que tem, né? E eles iam dar uma outra aula depois daquela, porque era uma aula vaga, elas iam ficar a manhã inteira. Quando acabou uma aula, para ir de um lugar para o outro, as duas se reuniram assim, olha, isso daí não dá mais para repetir. Aula expositiva não tem jeito, nós temos que fazer outra coisa. E daí elas fizeram uma roda com os alunos, porque era a única coisa que eles sabiam fazer, que eles tinham visto na minha disciplina, que eu fazia isso com eles. Mas ela também não sabia por que eles estavam fazendo a roda, elas não sabiam nada. Mas foi uma experiência interessante, porque daí na primeira discussão da semana seguinte, daí nós paramos para discutir. Então, o que você fez lá na aula expositiva, o que é a roda, para que é a roda, daí a gente entrou em toda a parte didática, que a teoria fez muito mais sentido para eles, nesse momento, porque eles tinham acabado de vivenciar na prática o que tinha acontecido. E se a gente tivesse feito ao contrário, tivesse dado uma aula de didática lá, de metodologia, não teria funcionado tão bem. Então, isso é uma coisa a prática do PIBID é muito boa. Desculpa, isso é uma coisa que eu acredito bastante. Eu acho que inverter essa mão da teoria para a prática, elevar da prática para a teoria, eu acho que é a melhor sacada que pode existir. Porque você vivendo na prática, você sente na pele o que as suas deficiências, sente assim, no sentido de se aprende com seus próprios erros. Isso que eu quero dizer, é muito mais fácil do que se a senhora tivesse preparado uma didática ideal para elas levarem para lá, elas teriam feito a roda e não saberiam nem o porquê, porque elas não teriam tido a frustração daquela aula expositiva que elas tinham dado, entendeu? Então, a minha ideia de quando eu falo de pôr aluno de faculdade, das universidades, dentro da sala de aula do ensino público, é exatamente essa. É eles vivenciarem na faculdade essa dificuldade que eles vão encontrar lá no campo de trabalho deles. É exatamente isso que eu penso, sabe? E a resposta é muito boa. Só que, agora eu vou contar só mais um caso dos projetos que eu tenho, que também tem algumas decepções, né? É assim, precisa-se de professores dispostos a fazer isso também. Porque esse projeto do EJA que eu comentei, o primeiro semestre que nós fizemos foi um fiasco.
E eu, como coordenador, a gente fica sabendo das coisas meio que por cima, porque não tenho tempo de participar efetivamente de todo o projeto. E no segundo semestre, quando eu conversei com a diretora da escola que nós fizemos, ela falou, tudo bem, só que eu vou querer assim, 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 assim. Aí eu comecei a perceber que o negócio não tinha ido tão bem. Aí eu comecei a ir atrás, comecei a pesquisar, ver o porquê, e eu identifiquei que realmente o problema ali tinha sido o professor da faculdade que estava conduzindo aquilo. De uma maneira extremamente não profissional. Eu falei que eu estou perdendo a ética profissional em algumas coisas, tá? Porque acho que as pessoas precisam ouvir aquilo que eles têm que ouvir. Mas realmente foi. O professor marcava na porta da escola, dava presença para os alunos e dispensava todo mundo. Poxa vida. E a escola esperando os alunos lá. Nossa! Então, assim, um professor... Pelo contrário, no segundo semestre, eu coloquei uma professora extremamente envolvida, que esse semestre seria o terceiro, não estamos lá por causa dessa situação que estamos vivendo, mas a diretora da escola veio pedir para a gente não parar de fazer o projeto lá. Legal, isso é muito bom, bom sinal. Só que precisa, assim, a gente precisa ficar assim, muito ligado em todas as pontas do projeto, porque às vezes esse professor poderia ter destruído um projeto e uma oportunidade para os alunos dos dois lados que, sabe, eu acho que só tem a acrescentar. Sem dúvida. Luciano, obrigada aí pela sua participação. E vamos ver se a gente faz alguma parceria aí de projetos. Deixa as coisas voltarem, eu vou visitar vocês aí na Unifesp. Legal, a gente vai marcar alguma coisa lá. Eu também faço parte da Unifesp, meu mestrado foi feito lá, tá? Não, só foi na medicina, mas foi feito lá na Unifesp. Ah, tá, legal. Fale, Ana. Não, rapidinho, eu queria ressaltar para o Luciano que o insucesso não se deve só à questão do envolvimento do professor. Também tem uma questão que é fundamental para que esse projeto dê certo, né? Tanto com relação ao seu ou até do PIBID, também tem que ter o envolvimento da escola. A gestão é extremamente importante. Se ela não acolhe, não rola, não tem jeito. Tá? Então, isso a escola tem que realmente ser parceira. Ela não pode esperar só que vá um aluno, um licenciando lá, para entrar em aula vaga. Eu quero ele lá atuando e pronto. Né? Não é bem assim. E outra coisa também que vale ressaltar é que tem que ter um acompanhamento, uma orientação. Não pode simplesmente, né, leva o grupo lá e se vira, né? Também, então depende de N questões aí que tem que ser, que é importante para que seja um sucesso, né? Legal, obrigada. Você pontuou aí, Ana, nós tivemos lá, num primeiro momento, teve o acolhimento da escola, teve até uma organização da escola que nos passou, porque nós não entrávamos só em aula vaga, nós entrávamos com os alunos em fase de observação também, e depois preparávamos uma atividade para fazer para aplicar essa atividade. Então, esse acolhimento da escola nós tivemos, mas ali eu vou te falar que foi o professor que pisou na bola. Luciano, fica aí um minutinho. Nós voltamos com o projeto e foi um sucesso total, entendeu? Tá, só um minutinho, Luciano, que a Letícia quer fazer um comentário sobre a sua fala. Vamos ver o que ela vai falar. Vou sair, então. Cadê? Eu aqui. Não, é bem rápido, é só para aproveitar o gancho, né, para falar sobre a semana que vem, o nosso próximo tema, aproveitar um pouco do que o Luciano falou, essa coisa da troca, né, da universidade para a escola, né, só para dizer que semana que vem a gente vai conversar um pouco sobre o inverso, que é levar o aluno da escola, do ensino médio, para fazer uma iniciação científica. Legal. Lá, né, na universidade, na academia. Então, acho que é nesse mesmo gancho do que a gente está conversando. Então, imagina um possível aluno da licenciatura, possível professor no futuro, que vê que está no segundo ano do ensino médio e já começa a assistir a aula da Marilena de didática, por exemplo. Né? Começa a ter um olhar como um possível futuro professor e a teoria. Então, todo esse potencial que tem, levar o aluno o licenciando para dentro da sala de aula antes dele se formar,
E, né, o que a gente vai conversar um pouco mais semana que vem, que é levar o do ensino médio para lá dentro da sua futura carreira acadêmica, né? Só queria aproveitar o gancho aí para falar. Vocês percebam que ela está morrendo de vontade de falar, né? A fala dela é semana que vem, mas ela já está puxando aqui para hoje. Já ela está inspirada. Eu falo um pouquinho demais também, mas eu vou me segurar. O que eu ia falar agora, eu falo na semana que vem, então. Isso, guarde para contribuir com a discussão da Letícia. Foi uma propaganda. Foi uma propaganda, né? Tem uma pergunta do Evandro. Ele falou sobre os critérios de seleção para o PIBID. Evandro, eu vou responder da época que eu era coordenadora, e daí, Rafael, você que está por aí, me ajude a responder de como está sendo agora, porque eu não sei exatamente. Na minha época, como o PIBID era para o curso todo, não era só para o começo, não tinha restrição de semestre. Qualquer aluno podia se inscrever. Eu não tinha problema se o aluno tinha dependência ou não, reprovação. Isso não era uma exigência, não ter dependência não era uma exigência, como acontece na iniciação científica. E a gente dava preferência para aluno que não tinha tido experiência docente ainda, porque o projeto é de iniciação à docência. Então, se aparecesse alguém que, eu sou professor de tal escola e quero entrar no PIBID. Então não faz sentido fazer iniciação à docência porque ele já é professor. Era esse que era o sentido. E quando a gente tinha alunos do começo do curso e alunos do final, a gente dava preferência para aluno do final, porque o do final ia ter menos chance no futuro, né? Mas não perdia o do começo, deixava ele lá de suplente, porque se saísse alguém, ele era substituído. Agora, nesse PIBID dos 2 últimos anos, o PIBID acontece só na primeira parte do curso e na segunda metade é a chamada residência pedagógica. Então, já tem uma exigência aí. Agora, os critérios específicos eu não sei, acho que o Rafael sabe dizer, porque ele é o supervisor. Rafael, por favor. Bom, professor, é assim, é isso mesmo, dado preferência para o aluno que está no início da formação. Então, a principal exigência é a seguinte, que ele não tenha concluído mais que 50% do curso. Esse é um critério necessariamente para a concessão da bolsa, né? O professor Rui, ele estipulou o seguinte, vamos seguir os critérios de bolsa, mas se tiver pessoas que estão na parte final da formação, eles poderão participar, e participar como voluntariado, né? Como voluntário. Mas é isso mesmo, tem que estar necessariamente com até 50% do curso concluído, não é levado em consideração as DPs, enfim, né? Mas é bem tranquilo. Tanto é que nesse último ciclo, eu trabalhei necessariamente com alunos que estavam no ciclo básico ainda, né? Tanto é que a maioria deles fez a opção agora, no fim de 2019, para qual área que ia. Legal, tá bom. Obrigada, Rafael. Evandro, acho que respondeu, né? Qualquer outra dúvida, você pode perguntar de novo. Continuamos aqui, temos ainda alguns minutos. Obrigada, Evandro. Alguém tem mais algum comentário ou uma pergunta para fazer? Olá. Olá, Everton. Apareça aí, você é tão bonito. Apareci, né? Um pouquinho só. Olá. Temos 2 perguntas aqui da Luana, do grupo. A Luana perguntou o seguinte: vocês acreditam que os parâmetros internacionais sobre educação podem servir para o Brasil? Já que estamos falando sobre política de formação docente, né? E a segunda pergunta é: quais são os padrões internacionais que podem nos inspirar sobre educação e qual a opinião de vocês a respeito? Eu creio que a Luana fez essas perguntas porque no artigo as autoras fazem uma crítica às referências bibliográficas e ao número de páginas
do documento original que tem mais referências internacionais do que nacionais. E se a gente está falando de formação de professor aqui no Brasil, deveria se levar em consideração mais as nossas referências aqui. A Luana confirmou que é isso. E uma das justificativas que os autores deram para isso foi que não tem muito estudo sobre formação de professor no Brasil, que não é verdade. A gente sabe que tem, né? Acabamos de ouvir aqui a pesquisa da Ana, vamos ouvir a da Inês daqui a 15 dias. No mestrado da Unifesp a gente sabe que tem várias pesquisas, eu acho que o Luciano também deve saber lá na faculdade dele, os outros professores, outras professoras que estão aqui, com certeza têm conhecimento de pesquisa sobre formação de professores. Então, o que as autoras falam no artigo é que talvez as nossas pesquisas não falassem aquilo que elas queriam dizer, né? Então, é por isso que elas pegaram mais os referenciais internacionais. Eu vejo dessa forma. Ana, eu não sei se você vê de outra forma, se quer complementar. Não, é exatamente isso que você falou, mas eu gostaria de complementar, assim, quando ela pergunta se tem algum modelo internacional, eu acho que nós poderíamos copiar o modelo de alguns. Por exemplo, o Japão, o Reino Unido, a Finlândia, eles investem muito, eles priorizam a formação continuada. O professor, não é? Sim. Ele é estimulado a melhorar sua formação o tempo inteiro. Então, acho que como política pública, a gente deveria priorizar isso. É o que o governo atual não está fazendo, né? Houve uma valorização na época do governo do Lula. O PIBID foi sensacional, mas aí depois está sendo um desmonte, né? Mas aí tudo recai sobre o professor. Mas nós deveríamos copiar o Japão, a Finlândia em coisas que deram certo. Claro que a nossa realidade é outra, mas a gente deveria copiar esses modelos, né? Que as pesquisas demonstram que os Estados Unidos também, né? A Finlândia está lá no topo, no PISA, e o que a gente percebe é que é uma formação continuada, é o tempo, não existe, agora eu não preciso aprender nada, não, você tem que aprender o tempo inteiro, e a demanda atual é essa, né? Ok. Luana, por favor, complemente aí. O Inês, tudo bem, Inês? Tudo bom, levantei a mãozinha aí. Pode falar ou tem pode falar, depois a Luana fala. Eu queria dizer assim que o artigo eu achei muito bom, assim, por tudo que a gente vem lendo ultimamente no mundo, está ao encontro dessa desvalorização do profissional docente. O artigo ele se refere, na verdade, a uma análise que foi feita da BNCC de formação de professores, que as três autoras do artigo, elas citam como foi estranho verificar que aquilo estava engavetado, escondido, na verdade, né? E que elas refutam, inclusive, ela fala por que as pessoas que fizeram esse plano de formação, né, do professor citam tantos artigos, sendo que a gente tem uma produção acadêmica tão grande. E elas refutam exatamente a gente usar modelos pré-existentes em outros países, sendo que aqui mesmo no Brasil a gente tem uma construção tão boa de projetos e de estudos sobre formação docente. Então, que elas falam que não era para usar de outro país. A gente tem problemas seríssimos na BNCC, inclusive, até comentei no grupo, poderia até falar da matemática, de você pegar um modelo pronto, australiano, porque o critério foi que ele está no mesmo hemisfério, né?
Foi basicamente isso. São todas assim as desculpas que foram sendo dadas de senso comum, que é isso que o artigo traz, assim, notoriamente com uma finalidade de transformar a BNCC numa visão utilitarista da educação, um modelo pré-fabricado, padronizado, com testes padronizados, visando atender a mercados editoriais e uma pasta, né, que é a educação, que tem recursos tão grandes e tá sendo assim, que é o que o artigo fala, né, um ataque neoliberal com a própria Unesco, né, a OCDE lá, e outras instituições privadas tentando engendrar e criar modelos de educação. O espanto, e foi a conclusão que elas chegaram, foi que os autores que ela citou foram os que fizeram na BNCC e utilizaram apenas 2 artigos brasileiros, o resto tudo estrangeiro, alguns nem traduzidos na língua, e que o artigo, na verdade, diz que é coisa de se estranhar muito, né? Ela não afirmou nada, mas deu a entender muito quais são os interesses que estão atrás disso. Elas mostram que os modelos copiados de 80, 90, que foram entrando dentro da educação, e não só no Brasil, porque essa discussão a gente vê que é internacional, vários países agora estão contestando essas resoluções, essas palavras de ordem, que é eficácia, competência, habilidade, que sai do mundo empresarial e entra dentro da educação como se fosse assim, verdades para a educação, tira o valor humanista da educação e, de fundo, ainda coloca todo o problema da educação na formação do professor, que não é uma verdade quando a gente analisa toda a conjuntura do país, que é desprezado nessa análise de formação do BNCC. Eu achei o artigo maravilhoso e acho que a pesquisa da Ana também demonstra essa falha, né, de políticas públicas. Sim. Que estão com muitos interesses, por isso que a pesquisa dela foi bem relevante, né, que mostra que, mesmo você tendo ações concretas, que infelizmente deixaram cada vez mais paulatinamente de serem tiradas, a gente tem CNPq cortando, verba para pesquisa cortando, o país vive uma situação caótica, né? E a pesquisa da Ana estava mostrando que daria um bom resultado se continuasse nesse campo para a formação docente. Nós temos muitos pesquisadores aqui, a BNCC, na parte que cabe a educação infantil, Fundamental 1, por exemplo, desprezou todo o conteúdo formativo que foi desenvolvido no PENAIC, foi jogado fora, que foi uma construção docente e acadêmica, né, para pegar um modelo importado de outro país e tacar aqui. Né? Resumindo, foi muito bom o artigo e muito bom a pesquisa da Ana. Está de parabéns, Ana. Obrigada. Obrigada, Inês. Luana. Luana. Olá, tudo bem? Tudo bem, Luana? Tudo. Faça algum comentário a respeito da sua pergunta. Farei. Na verdade, a pergunta foi mais para entender mesmo o olhar de vocês, até por já ter tido contato com a pesquisa da Ana, por ter achado ela muito pertinente, por trabalhar diretamente com formação, né, de professores iniciais e por toda a vivência da senhora. Então, era mais por essa vertente, também trazendo uma reflexão sobre o artigo que está em pauta. Até porque, por valorizar muito a questão da formação dos professores e pensando sempre que elas têm de ser focadas no nosso país, né, que é o Brasil. E as autoras trazem muito essa questão da falta que isso teve na construção da BNCC. E até se a gente for parar para pensar um pouco no tempo em que ela foi construída, a gente tem autores, professores, enfim, pesquisadores nessa área contemporâneos que poderiam contribuir muito. Né? A gente tem o Saviani, a gente tem o Paro, e muitos outros, né? A gente tem professores que estão em formação, né? A gente tem professores que são atuantes e escrevem diversos, a própria Gatti também escreve sobre essas questões. Enfim, são muitos autores e que a gente poderia utilizá-los para repensar o que é educação no Brasil e que não foram utilizados. Ao invés disso, a gente tem
um conteúdo, né, um planejamento que é idealizado a partir das vivências de outros países, e isso pode ser um pouco complicado para que a gente entenda o que é ser professor no Brasil, se a gente não entende as dificuldades no Brasil, né? Então, as minhas perguntas eram as duas foram para trazer essa reflexão, porque eu entendo, sim, né, que a gente pode se espelhar em outros países, a gente pode pensar a partir de coisas que são feitas lá fora, para que a gente comece a pensar no que pode servir aqui no Brasil, mas não, acho que 100% colocar ou aplicar questões de outros países para a nossa realidade, que é muito distinta. E a gente consegue ver, por exemplo, que a BNCC não consegue ser totalmente aplicada numa situação de pandemia no Brasil, onde a gente tem uma parcela que consegue ter acesso a computador, a recursos multimídias, e outras parcelas que não conseguem ter acesso a literalmente nada, nem a um caderno ou um lápis adequado para poder estudar. Então, a gente começa a refletir sobre isso, né? Então, por mais que eu tenha achado o artigo com uma crítica muito relevante, muito bem construída, que se diz respeito à formação de professores, eu também achei ele muito pertinente para que a gente comece a pensar como que a gente vai pensar a educação a partir de agora e quais serão os recursos que a gente vai utilizar, né? Eu gosto muito de pensar sobre a questão do Ariano Suassuna, quando ele fala que se a gente está no Brasil, a gente tem que gostar de falar do Brasil. E quando ele fala verdade. Que ele não fala outra língua, porque ele é do Brasil, então ele tem que saber falar muito bem o português, ele não precisa ficar falando em outra língua. E eu acho isso sensacional. Eu acho que o Guimarães Rosa fala muito sobre isso também. Se você é brasileiro, você tem que entender sobre o seu país, você tem que entender a sua língua. E eu acho que a gente tem de respeitar, sim, a formação, o processo de formação de outros países. A França é um grande exemplo na questão de formação do que é educação. A gente se apoia muito nela, se apoiou muito nela, mas a gente precisa entender que o Brasil tem um contexto histórico, ele tem um processo formativo, tem o porquê das desigualdades existirem no Brasil, tem o porquê de pessoas terem acesso ou não, meritocracia não existe, né? Tudo foi condicionado, e a gente precisa pensar nisso quando a gente fala sobre educação. Muito bom, Luana. Obrigada, viu, pela sua contribuição. Ana, eu acho que eu cortei você, né? A hora que eu chamei a Luana. Não. Não? Não. Você quer fazer algum comentário sobre o que a Luana falou? Não, eu só tenho uma pergunta. O que ela falou é sensacional, é isso mesmo. E quando ela falou do Suassuna, eu fiquei lembrando dele, mas... O vídeo dele, né? Você não foi para Disney? Aí eu falei, mas por que eu tinha que ter ido para Disney? Ele fala assim, a Ariana fala que ele não troca o achente dele por ok nenhum. Maravilhoso, né? Então, e a gente já está, acho que já estouramos no horário, né? Estamos quase para encerrar. Não, então vamos encerrar, né? O pessoal já deve estar quase dormindo. Então, tá bom. Pessoal, muito obrigada pela participação. Alguém tem mais algum comentário? Quer falar mais alguma coisa? Não? Então, a gente vai encerrar. Até final de julho, nós vamos fazer esses encontros semanais. Vocês estão convidados. Se vocês gostaram, convidem outras, façam a propaganda. A professora Marlene escreveu: parabéns pela pesquisa, gostei da explanação, até a próxima. Foi um prazer, viu, Marlene? Está convidada Obrigada. A participar com o vídeo aqui na próxima vez e quem sabe um pouquinho mais para frente como convidada. Agora a gente já tem os próximos encontros. Abrir espaço para que a gente vai convidar todo mundo para participar com a gente aqui. Então, fale, Ana. Não, que eu quero fazer uma observação para o nosso coordenador. Que assim, vocês podem reparar que tem várias Ana Lúcias aí, porque os meus convidados não conseguiram entrar com aquele e-mail. Então, eu acabei mandando o meu link para a Inês, para todo mundo. Então, daí ficou todo mundo Ana Lúcia. Então, eu tenho uma justificativa. É que o Brasil está numa situação tão caótica que nós precisamos de mais Anas, mais professoras Anas no Brasil.
Não, mas essas professoras que estão aí, como Ana, são infinitamente melhores do que eu. Estão aqui participando como Ana Lúcia. Mas é só essa observação. Desculpa ter te cortado, Marilena. Não, imagine. Pessoal, obrigada pela participação. Foi um prazer. Espero que no decorrer das próximas semanas a gente vá conhecendo todo mundo, como hoje a gente já conheceu o Luciano, a professora Marlene, e obrigado pela participação. Ana, obrigado para você especial também. Pode falar seu tchau aí. Obrigada a você, Mariana, pelo convite mais uma vez. Obrigada a todos por terem me assistido e ter participado comigo desse debate maravilhoso, e espero encontrar todos aqui da próxima reunião. Tá bom? Ok, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Prazer, Giovana, te ver por aqui de novo. Tchau.